Bom, uma vez que a gente já trabalhou sobre a personalidade, que é a base do desenvolvimento psicossocial, é importante também a gente trabalhar uma outra coisa. O próximo slide, no slide 3, só para a gente ter uma ideia, eu coloquei um quadrinho para vocês, estou até olhando aqui, coloquei um quadrinho para vocês sobre os aspectos mais importantes do desenvolvimento psicossocial do bebê, desde o nascimento dele até o 36º mês, tá? Então, só para a gente poder pensar até mais ou menos o final da primeira infância. Então, só para a gente poder pensar, dá uma olhada lá naquele quadrinho, você vai ver. Só vamos passar por alto, só para a gente poder ter a ideia de como se forma essa personalidade e como interagem os aspectos que a gente andou falando. Então, o bebê, por exemplo, né, do 0 aos 3 meses, o que a Papalha fala? Os bebês estão abertos à estimulação, eles começam a demonstrar interesse e curiosidade e sorriem prontamente para as pessoas. Então, a forma de interação é uma interação ainda baseada naquilo que a gente tinha visto no desenvolvimento cognitivo, que é uma interação baseada em reflexo. Então, o bebê está ávido por reflexo, por interagir, mas ele ainda reage de uma forma reflexiva, né? Por base de reflexos. Então, é um bebê que espera ser estimulado e reage aos estímulos. Então, você vê, se eles estão abertos à estimulação, né, eles vão procurar o olhar das pessoas. Então, quem observa bebê, você pode observar até mesmo em qualquer situação, no elevador, por exemplo. Agora não, porque por causa do coronavírus não vai ficar, né, observando o seu bebê muito de perto, a não ser que você more com ele. Mas em geral, se você observar um bebê, por exemplo, no elevador, às vezes o bebê está parado no elevador, ele olha para sua cara e fica parado assim. O que ele está fazendo? Ele está só respondendo ao estímulo. Tipo, o que é aquilo ali se mexendo na minha frente? Quem viu o vídeo que eu falei do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento da visão, nessa época de idade, o bebê ele vai enxergar um vulto, né, sem uma noção de cor ainda, e você é um vulto que se mexe. E aí você vai, não, que bonitinho, né? Vai sorrir, ele pode sorrir de volta e tal, mas ainda são reflexos, né? Então, mas ele está aberto a essa estimulação. Isso é muito importante, porque o bebê ele precisa, como é muito sensorial, então levando aquilo que a gente estava falando do desenvolvimento cognitivo também, que é o sensório motor, né? O desenvolvimento do bebê é sensorial ainda nessa etapa. Ele precisa dessa interação com as pessoas, porque se ele não interage, ele não é estimulado sensorialmente. Então, é essa estimulação sensorial que vai fazer com que ele, de fato, se sinta observado, sinta que tem objetos que ele consegue observar no ambiente. Nossa, que legal, né? Tem um mobile, que ele nem sabe que é um mobile, mas tem uma coisa legal em cima do teto da minha cama, né? Eu já falei isso pra vocês, né? Até o próprio corpo, então, tipo, ele põe o pé na boca e... Nossa, que legal, né? Pareceu um pé, assim... Mas ele não sabe o nome disso ainda, ele tá aberto à estimulação. Então, é a partir dessas estimulações com o externo que ele vai interagir com o interno. Então, o mundo interno dele, mundo do corpinho dele, das interações, da mente dele, vai interagir com o mundo externo, que é o mundo social, que é o mundo das pessoas que cuidam. Então, ele só consegue se inserir assim a partir do que... Como é que as pessoas... Tem gente que conversa, eu ouço umas coisas estranhas, sons estranhos, eu vejo umas imagens estranhas, sinto uma coisa estranha, sinto um cheiro estranho, às vezes uma pessoa me pega no colo, ela tem um cheiro diferente, não é o cheiro da minha mãe. Então isso tudo é estimulação sensorial na interação com o outro. Voltando, né, no quadrinho lá da Papalha, dos 3 aos 6 meses, a gente tem aqui, né, os bebês podem antecipar o que está prestes a acontecer e se decepcionam em caso contrário. Então eles já conseguem perceber mais ou menos
o que pode acontecer, né? Porque eles já estão aprendendo. Então, se eu olhar para cima, vai aparecer um rosto mais ou menos na minha frente. Ele já consegue sorrir, rir com frequência, já começa a ficar bravo, então ele já começa a mostrar, esse bebê ele já começa a mostrar essas duas diferenças. Então, ou ele está satisfeito ou ele está insatisfeito. Um bebê nessa idade ele é muito simples nesse sentido. Ou ele gosta ou ele não gosta. E quando ele não gosta, parece aquela situação ou aquela pessoa, parece que aquilo ali é o fim. Ele chora, ele se acaba. Então, isso é bem interessante da gente observar, né? Como o mundo ainda é muito dual. Então, dos 3 aos 6 meses, já começa a aparecer novas emoções, né? Que é a emoção de satisfação e a emoção de desprazer, de raiva, de não gostar daquilo que está acontecendo. Mas ele, logo, claro, dependendo, né, a gente está falando de um bebê de até 6 meses, então o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cerebral e o desenvolvimento cognitivo não vão permitir que ele guarde mágoa, né, do que está acontecendo. Mas ele vai começando a registrar as informações, né, começa a registrar informações daquilo que ele quer. Então, se ele já associou que aquilo que a gente está falando na aula, se ele já associou que sorriso, né, que ele fez sem querer para alguém e alguém sorriu de volta, e agora todo mundo quando olha para ele, tipo, sorri. E aí ele começa a ficar feliz, porque tipo, olha, que legal, né? As pessoas, associadas a isso, as pessoas me pegam no colo, as pessoas brincam comigo, as pessoas me dão leite, trocam minha fralda. Então, fazendo isso, eu vou continuar querendo interagir porque isso é muito legal. Então, eu vou continuar sorrindo, né? E quando eu não tenho isso, ou quando eu sinto dor, eu vou chorar e eu vou ficar com raiva e eu vou achar que eu vou morrer. Então, essa é a interação inicial que o bebê vai conseguir fazer. Agora aqui passando, né? A gente tá dos 6 aos 9 meses. Lembra que eu falei pra vocês, quando a gente trabalhou desenvolvimento cognitivo, que era pra gente ficar de olho, não esquecer? Eu falei, olha, guarda essa informação dessa aula do desenvolvimento cognitivo para a ideia que a gente vai ter agora do desenvolvimento psicossocial. Lembra que eu falei pra vocês? Porque vai acontecer uma coisa muito importante, muito séria para o bebê aí nessa época, que é a questão da ansiedade de separação. Então, na teoria do René Spitz, que é o que a gente vai ver depois da prova, acho que a gente vai trabalhar... Não, depois da gestante. A gente vai falar, depois que a gente falar dessa matéria, tá? A gente vai falar da gestante e depois a gente fala do desenvolvimento das fases do René Spitz, da teoria do René Spitz. E aí, lembra que eu falei para vocês no René Spitz, né, que ele fala dessa parte da ansiedade de separação que vai acontecer dos 6 até os 8 meses, mais ou menos, né, por volta disso. É bem o que está acontecendo aqui, ó. A Papalha fala, eles jogam jogos sociais, tentam obter resposta das pessoas, eles conversam, trocam e agradam outros bebês para fazê-lo responder. Expressam emoções mais diferenciadas, demonstrando alegria, medo, raiva e surpresa. Então, aqui tem as emoções que eles já começam a demonstrar, mas tem aquela coisa super importante que eu falei para vocês, e quem prestou atenção naquele vídeo que eu passei lá do Café Filosófico vai saber do que eu tô falando, que o bebê descobre que ele não é mais uma continuação da mãe. Ele descobre que ele não tá mais dentro da barriga da mãe. Então, sendo assim, esse bebê, ele tá... Ao mesmo tempo, ele fica feliz porque ele tá descobrindo as coisas e, ao mesmo tempo, ele fica triste porque ele sente que agora ele tá por ele mesmo. Então, isso pode acontecer, né, que, em alguns casos, que o bebê demonstre isso de uma forma muito mais sofrida ou, às vezes, de uma forma muito mais tranquila. Vai depender do quê? Do temperamento, né? Vai depender daquilo que a gente estava falando agora há pouco. Depende de que sentido a criança dá para isso. E depende também, pessoal, do ambiente. Então, como é que é esse ambiente para essa criança? Então, se é um ambiente que não tolera a frustração, se é um ambiente, por exemplo, que não ensina essa criança que ok dela não ser uma continuação do corpo da mãe,
que legal, isso mostra que ela é ela, né? Que ela tem um nome, ela é uma criança amada, ela é uma criança bonita, é o bebê mais bonito da maternidade, é o bebê que a mãe ama. Então, quando a criança percebe isso, ela pode se sentir muito bonita e muito feliz. Tanto é que, como a Papalha fala, a criança ela se sente à vontade de jogar os jogos sociais. E o que significa jogar os jogos sociais? É você começar a interagir com outras pessoas. Então quer dizer que eu não sou uma continuação do corpo da minha mãe? Quer dizer que eu não sou a minha mãe? Então eu sou um bebê. E se eu sou um bebê, eu sou o fulano de tal. E se eu sou o fulano de tal, eu posso interagir com quem também é bebê e com quem não é bebê. Então, essa percepção de que existe eu e existe outras pessoas é sensacional para a criança. Para a gente pode parecer que a gente já conhece sobre isso, que a gente nasceu sabendo, né? Que você é você, quando você se olha no espelho, você se vê, mesmo que você se ache gordo, magro, baixinho, alto, e você seja ou não seja, enfim, você sabe que você é você. E é nessa fase que a criança vai descobrir que ela é ela. E o que significa ser ela? Olha que mais complexo o negócio. Então, durante essa fase, né, que se a gente for pegar a teoria da psicanálise do Lacan, por exemplo, ele vai falar que é durante essa fase que vai acontecer o estágio do espelho. Então, é um conceito interessante que ele fala que ele usa a metáfora da mãe colocando a criança na frente do espelho para poder apresentar o mundo para essa criança. Então, o que é esse bebê? Quem é esse bebê? Como é o nome dele? O que ele quer? O que é esperado que ele queira? Então, quem fala isso é a mãe, porque a criança com 6 meses ela não sabe falar ainda. Então, o Lacan fala do estágio do espelho porque a criança vai recebendo informações sobre quem ela é e aquilo vai ficando registrado e ela vai dando um uso para aquilo de acordo com a personalidade dela. Quer dizer, a personalidade que ela vai formar, né? Então, de acordo com o temperamento, de acordo com como ela usa as emoções, de acordo com como ela se enxerga. Como é que foi essa apresentação para esse espelho? Como é que, quando se viu, a mãe falou que ele era um bebê bonito, que ela era uma bebê bonita, falou que era a fulana de tal, que era um bebê, né? E eu absorvi isso, eu entendi isso, né? E como é que eu entendi isso? Como é que eu vou construindo essa ideia do que é ser eu? Então, é o início da formação de quem você vai ser, é o início da formação do eu, né? Só pra gente continuar aqui, para não ficar muito extenso o vídeo para vocês, a gente tem a outra fase dos 9 aos 12 meses. Então, é o período até 1 ano de idade. Aqui vai acontecer, quem observa bebê deve já ter visto, né? Ou quem é mãe e tal. Ou se você quiser perguntar para sua mãe também como foi o seu desenvolvimento. Aqui é uma fase que, do ponto de vista do desenvolvimento físico, como a gente já falou, é uma fase muito, muito especial, porque normalmente, claro que cada criança é uma criança, mas normalmente se espera que essa criança comece a andar e comece a falar. Então, o que a Papalha vai dizer aqui? Os bebês preocupam-se muito com seu principal cuidador. Podem ter medo de estranhos e agem de modo submisso em situações novas. Por volta de 1 ano, comunicam suas emoções de maneira mais clara, demonstrando variações de humor, ambivalência e gradação de sentimentos. Como ela já sabe quem ela é, que ela é uma criança, ela já consegue se expor e já consegue se impor no ambiente. Então, uma criança nessa idade é muito bonitinha, se você for ver, é uma idade muito gostosa de quem acompanha, porque é uma idade que elas estão aprendendo a falar, aprendendo a andar. Então, assim, elas caem, elas não têm muita noção de força, elas tentam falar um negócio, mas acabam falando outro, ou, tipo, você não entende o que ela tá falando e ela, tipo, fica brava porque você não entendeu o que ela falou, sabe? Ou então, tipo, ela tá muito feliz, assim, que ela enrola tudo, palavra, ela
não consegue se expressar direito porque tá muito feliz, sabe? Aí ela começa a pular porque tá feliz, enfim. Então, é porque a criança está nesse período sensório-motor, né? Então, a capacidade motora tá correlacionada com o que ela está percebendo do ambiente. Mas tem uma coisa aí muito mais complexa que vai surgir, que é, como eu falei para vocês, que é a fala. Então, a capacidade de falar já está dizendo de uma pessoa que está conseguindo pensar tão elaboradamente que ela já consegue usar uma palavra, usar um som, signos que expressem aquilo que ela quer se referir. Olha que sensacional! Então, é um exercício muito difícil de fazer. Por isso que também faz parte, às vezes, do desenvolvimento psicossocial, crianças que são inibidas na fala. Então, às vezes a criança atrasa a fala, por exemplo, por conta de uma excessiva timidez, um excessivo medo, uma excessiva dificuldade de se impor no ambiente. Então, às vezes, por exemplo, uma criança que é muito acuada, muito medrosa, porque ela se sente muito acuada, uma criança que apanha muito, às vezes pode ser que ela demonstre mais medo de falar, medo de se expressar, né? Então, é interessante da gente observar que a fala e a capacidade que a criança tem de desenvolver os aspectos físicos, então andar, né? Estão interligados a essa capacidade que a criança também tem de sentir que o ambiente é promissor e assegurador para que ela possa fazer essas tarefas, né? Então, por exemplo, como é que eu vou andar se não tiver ninguém para me segurar? Como é que eu vou pedir alguma coisa se não tiver ninguém para falar se eu estou pedindo certo ou se o que eu estou pedindo não tem nada a ver? Então, ou se ninguém vai me escutar. Então, o falar está relacionado a criança perceber que ela é ela e que ela já consegue pegar palavras do ambiente dela e para poder designar determinadas coisas. Então, por isso que os adultos geralmente ficam muito felizes e é muito espontâneo que se fique feliz mesmo quando a criança consegue falar as palavras, porque ela está começando a expressar as vontades dela, ela está começando a se ver como um sujeito, ela não é mais continuação do corpo da mãe, já faz tempo, agora ela já consegue demonstrar a vontade dela. Então isso é uma capacidade que vai levando à autonomia. Então a gente já vai falar depois, mais pra frente também, sobre autonomia, né? Que a palavra autonomia pode ser, se a gente for pensar auto, eu, né? Autoestima, né? Tudo que é auto, com U, é de mim mesma, nomia de nome. Então, a autonomia, a capacidade que eu tenho de autonomia é a capacidade que eu tenho de eu mesma me nomear. Olha que sensacional essa capacidade que a criança adquire quando ela fala, dela poder ela mesma se nomear. Ela mesma tem a capacidade de dar nome para ela mesma, dar nome para o que ela quer. Então, ela já não é mais, como a sua mãe já te dizia, você não é todo mundo. Então, a criança já sabe que ela não é todo mundo, a criança sabe que ela é ela e ela vai querer, a partir de agora, tentar testar o que significa ser ela. Só continuando aqui para não ficar muito longo, aqui a gente tem do 1 ano até 1 ano e meio, né? Dos 12 aos 18 meses, as crianças exploram o seu ambiente utilizando as pessoas que estão mais ligadas com base segura. Lembra disso? À medida que vão dominando o ambiente, tornam-se mais confiantes e mais ansiosas para se autoafirmar. Então, essa fase é uma fase que vai fixar, então, do 1 ano a 1 ano e meio, vai fixar essa ideia de autonomia que eu estava falando para vocês. Então, se ela começou a descobrir a autonomia na fase anterior, é agora que ela vai botar para quebrar. Então, por isso, quem é mãe, quem é pai, se você acompanha a criança, se você tá vendo criança, se você vai atender criança, né, como psicólogo, a criança de 1 ano a 1 ano e meio é a criança que ela quer fazer tudo, ela quer pegar tudo. Geralmente, claro, vai depender de cada temperamento de cada criança, mas em geral ela vai se sentir mais confiante, mas ao mesmo tempo vai sentir medo de dar esses passos
para frente no ambiente. Então, é muito comum. Isso aconteceu comigo também outro dia, enquanto a gente não estava no isolamento do coronavírus, né? Eu fui descer no elevador e a hora que a porta do elevador abriu, tinha uma criança com o pai. E o menininho tinha mais ou menos essa idade, né? 1 aninho e meio, mais ou menos. E ele tava conversando com o pai, assim, mó feliz, né? A hora que eu entrei no elevador, eu sou uma pessoa estranha, ele não me conhece. Eu nunca tinha visto ele. E ele também nunca tinha me visto. Ele fica com vergonha. O que ele faz? O que toda criança faz quando fica com vergonha? Esconde o rosto. Então ele pegou, se escondeu ali embaixo, assim, entre o elevador, entre a parte de trás do elevador e o pai, né? Escondido completamente de costa pra mim. E aí aí simplesmente, durante aquele tempo todo, o pai ficou: você tá com vergonha? Não precisa ficar com vergonha, não fica com vergonha da moça, né? E aí, mas mesmo assim ele ficou morrendo de vergonha porque era uma pessoa estranha. Isso marca muito, esse exemplo que eu tô dando para vocês, marca muito essa ideia muito característico dessa fase de 1 ano e 1 ano e meio, porque a criança ela tem autonomia, ela já consegue se nomear, porém em momentos de situações desconhecidas, e isso tem a ver com você encontrar uma pessoa desconhecida, uma pessoa estranha, como eu era ali dentro do elevador. Enquanto ela estava ali fechada no elevador com o pai, estava ótimo, estava falando, brincando, porque é alguém do dia a dia dele. Agora, quando ele encontra alguém desconhecido, esse alguém desconhecido pode gerar essa situação ansiógena, porque ele não tem ainda conteúdos, ele não tem ainda condições de se impor nesse ambiente. Então, qual é a reação super bonitinha que o bebê, né, nesse caso a criança, encontra para poder se defender desses perigos? Esconde o rosto. Se eu não vejo, a coisa não existe. Aliás, isso é uma coisa interessante de vocês guardarem de informação, que é algo que é bem característico da primeira infância. Se eu não vejo, a coisa não existe. Então, se eu não... se eu sumir, a coisa sumiu também. Então, tipo assim, se ele tampou o rosto e ficou ali escondido entre a perna do pai e a porta do elevador, a parte do fundo do elevador, a moça, que era eu, sumiu. Então, enquanto ele estiver com o rosto escondido, tudo some. Então, é o pensamento dele que dá o tom do negócio. Aí, pra gente terminar, então, de 18 a 36 meses, no quadrinho aqui da papalha, crianças pequenas às vezes ficam ansiosas porque agora percebem o quanto estão se separando do cuidador. Elaboram a consciência das suas limitações na fantasia, esse é um exemplo, já vamos falar disso, nas brincadeiras, identificando-se com os adultos. Então, o que põe fim à primeira infância, do ponto de vista das emoções, é a criança perceber que ela já não é mais uma continuação do corpo da mãe e ela já não é mais obrigatoriamente aquele ser que vai ficar à mercê do pai e da mãe. Então ela vai começar a demonstrar as vontades dela, apesar dela sentir ainda muito ansiosa em relação a isso. Então o que a gente também pode observar é que a criança vai tentar, como ela tem que dar conta sozinha, ela já não é mais continuação do corpo do pai e da mãe, né? Na verdade, no corpo da mãe. Então, como ela não é uma continuação, ela vai tentar explicar a realidade para ela mesma. Então, como é que ela tenta explicar a realidade para ela e para os outros? Ainda é por meio da fantasia. Ela não sabe ainda sobre as leis de Newton, sobre as leis da física, as leis da matemática, as leis da química, não, isso ela não sabe. Ela não sabe ainda de ciências. Mas a gente viu que ela tem um início de raciocínio numérico na primeira infância, né? Lá no desenvolvimento cognitivo, no vídeo que eu passei para vocês. Mas é interessante a gente pensar que a forma, ela não sabe de onde veio isso. A forma que ela tem de explicar as coisas é por base de fantasias. Então, faz todo sentido você
colocar a criança para assistir, por exemplo, Galinha Pintadinha, Peppa Pig e outros personagens. Esses personagens ela vai querer imitar, mesmo que seja um porco, uma família de porco, mesmo que seja uma família de galinha, né? Ela vai querer imitar porque para ela cabe na fantasia que a galinha fale, que o porco use fralda. Então, para ela, a forma de explicar é na base da fantasia, é na base do que ela pensou sobre o que está acontecendo. Fechamos esse quadrinho? No próximo vídeo a gente continua falando então um pouquinho mais sobre o desenvolvimento psicossocial, tá? Até daqui a pouco.